Olá, meus irmãos. Mais uma vez, estamos de volta para o nosso bate-papo, a nossa aulinha semanal. Estamos fazendo sobre o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos auxilie nas compreensões e principalmente nos oriente nas aplicações práticas desses conhecimentos em nossa vida, na carne, para que possamos buscar assim por aqui a nossa elevação moral e espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Está é o Livro dos Espíritos, capítulo 4. O item que estamos falando sobre parentesco e filiação. Isso tanto nas questões espirituais quanto as da carne, encarnados. Tá? E hoje nós faremos a partir da questão 206. Questão 206, que é a seguinte: desde que não há filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto aos antepassados seria uma coisa ridícula. Então, só explicando a pergunta, desde que não haja filiação entre espíritos descendentes de uma mesma família, ou seja, a família espiritual é uma única, todos os espíritos pertencem da mesma família, são filhos oriundos da mesma criação. Encarnados, nós encarnamos por consanguinidade, tá? Em famílias, cada encarnação em determinada família. Então, espiritualmente, nós não carregamos descendência, Então, no mundo espiritual, pais, filhos, esse parentesco não existe, tá? Então a pergunta é sobre isso. Quando não há essa filiação entre espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto aos antepassados seria uma coisa ridícula, ou seja, lembrar com apreço aos nossos antepassados, avós, bisavós, pais, mães e coisa e tal, seria uma idiotice, seria uma coisa ridícula? Essa é a pergunta, tá? A resposta dos espíritos é: não, por certo, não seria ridícula, pois devemos sentir-nos felizes por pertencer a uma família na qual encarnam-se espíritos elevados. Embora os espíritos não descendam um dos outros, não tem menos afeto por aqueles a eles ligados por laços de família, porque esses espíritos são frequentemente atraídos a tal ou qual família em razão das simpatias ou laços anteriores. Mas os espíritos dos antepassados não se sentem absolutamente honrados pelo culto que lhes seja rendido por mero orgulho. O mérito consiste apenas à medida que haja esforço por serem seguidos em seus bons exemplos. Somente assim é que a lembrança dos descendentes lhes pode ser não somente agradável, mas também útil. Obviamente estamos falando de um espírito talvez um pouco mais elevado, aqueles que passam por aqui, por exemplo, como nossos pais. Um exemplo clássico, eu vou dar um exemplo meu, minha mãe, que desencarnou há 6 anos, ou seja, ela é um espírito individual. No mundo que ela está hoje, ela não é minha mãe. No mundo que eu estou, ela ainda continua sendo minha mãe mesmo após o desencarne. Mas existem entre nós, o que eu carrego, eu cultivo, esse meu antepassado, eu honro esse meu antepassado, que é minha mãe, pelos bons exemplos, pelos ensinamentos, pelo amor, pelo acolhimento, por tudo que ela me forneceu, ou seja, pelo bem que ela me causou, correto? E eu cultivo, sim.
ela, no mundo espiritual, pode também manter esse laço de quem teve, né, passou por aqui numa última encarnação e que tem uma relação de afeto com os filhos, com amigos, com parentes, questão. Mas, quer dizer, para eles, para o mundo espiritual, a caminhada como a nossa, a caminhada, né, continua. Talvez, né, e que tenhamos essa bênção de vida, podemos nos encontrar numa outra encarnação, mesmo com o véu do esquecimento, porque nós temos afins, nós temos afinidades. Então, pode ser que, né, reencarnemos juntos, né, numa próxima família, numa próxima comunidade, enfim, existe essa possibilidade porque os espíritos, na verdade, se atraem por afinidades. E não é só pelas coisas boas, as afinidades que os atraem, talvez pela raiva, né, pela maldade, também se atraem, né? Então é isso, né? A gente cultiva, cultua o antepassado na medida que seja sincero né? Essa devoção seja sincera, né? Sincera e não por um orgulho, né? Que às vezes é muito fácil, né, se orgulhar, né, de um antepassado, né, de status, né? Oh, eu sou neto do coronel, né? Eu sou tetaraneto do Marcelino Pires, né? Então tem isso, e às vezes a gente cultua, não sabe nem como foi, que se estabeleceu dessa relação com o teu antepassado, nem se ele foi bom ou se ruim, mas você cultua pelo nome, né? Pelo status que aquele indivíduo deixou enquanto passou por aqui. E isso, ao espírito, ele tem pouca importância, porque ele já tem uma visão muito clara, né, dos teus valores e defeitos, obviamente. Então, o que ele quer ser lembrado né, pela coisa boa que deixou, e isso tem que ser manifestado de uma forma transparente, de uma forma verdadeira, né, vindo do coração mesmo, né? Então, não é nenhum defeito, né, cultuar os antepassados, tá? Sempre está lembrando, está em oração, está pedindo, né? E pedindo pelo Espírito, e caminho também, né, num caminho de luz, ou seja, essa relação a gente continua estabelecendo daqui, né? Às vezes a gente até atrapalha, né, quando a gente sofre muito por um espírito, e obviamente é porque há um laço muito forte, mas o espírito tem que ter uma caminhada, e a caminhada dele tem que ser respeitada, né? Às vezes nós o prendemos porque eles também sentem, né? Tipo, não posso estar junto, né? Eu não gosto, não me faz bem ver um indivíduo que foi filho meu sofrendo dessa forma, um indivíduo que foi irmão meu, enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado de não poder estar, assim, atrapalhando de alguma forma a caminhada individual daquele espírito que a gente tanto ama, né? Então o amor é esse que liberta, porque a distância existe, e a distância que nós falamos é a distância de mundos, e não é uma distância física, só física, né? Porque às vezes, de uma forma ou outra, esses espíritos estão tão mais próximos do que muitos que estão encarnados aqui, no mesmo período nosso, né, aqui na Terra. Então é isso, vamos lá, vamos reverenciar os nossos bons antepassados. Então, essa aí foi a última questão desse tópico de parentesco e filiação, né? Nós vamos entrar agora em outro tópico chamado semelhanças físicas e morais, que é também bastante interessante, né? Considerando que, não podemos esquecer que estamos falando, né, explicações sobre a questão do mundo espiritual e as questões no mundo material. Então estamos fazendo analogias desses dois mundos, porque são mundos distintos, né, que o mesmo indivíduo vive. Ele vive em alma, encarnado, e vive em espírito no mundo espiritual, né, sem a carne. Então vamos prestar bastante atenção nisso.
Semelhanças físicas e morais. 207. Quase sempre os pais transmitem semelhanças físicas aos filhos. Estamos falando dos encarnados. Quase sempre os pais transmitem semelhanças físicas aos filhos. Ponto. Transmitirão igualmente alguma semelhança moral. Tá, quando falamos semelhança moral, estamos falando da questão moral, que é o nível de elevação do espírito, né? Não é essa moral daqui, né? Da carne, é a moral do espírito, tá? Então, um espírito elevado, o que se considera dele? Suas virtudes e, obviamente, seus defeitos, mas as suas virtudes. O que é as suas virtudes? Suas virtudes é a sua moral, tá? Então, a pergunta é, transmitirão igualmente alguma semelhança moral, ou seja, é hereditário virtudes do espírito? Essa é a pergunta. Aí a resposta dos espíritos é não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Então tá aí uma coisa, nós descendemos, é hereditário do consanguíneo, isso nós estamos falando de carne, né? Semelhanças físicas, tá? Semelhanças físicas, nisso nós, né, geneticamente, nós, né, dependemos, ou isso é o que acontece, ou é o normal. Quanto aos espíritos, nós sabemos que a caminhada é individual. Os espíritos não são filhos de espíritos. Os espíritos são criações, né, milenares, divina. São criações de Deus de forma individual. Ou seja, não há filhos, não tem o que. Então, o indivíduo que ele nasce, ele não recebe virtudes dos pais, né? Então, isso nós observamos, inclusive, de duas formas, né? Espíritos que nascem numa família desajustada, com muitos vícios e defeitos, com poucas virtudes, mas ele sim se torna virtuoso, entendeu? Não há descendência, ou seja, ele é um espírito que já veio virtuoso, talvez, né, por algum projeto kármico, para ser exemplo daquela família, para ajudar aquela família, ou para ele passar por algum tipo de prova. E o inverso também é comum a gente ver. Em uma família extremamente virtuosa, uma família de bem, um filho que chamam de ovelha negra, não pode mais falar ovelha negra, ou seja, um filho desajustado desse conceito de virtudes. Isso acontece muito, né? Muitos casos, né, desses filhos que saem totalmente diferentes, enveredam pelo caminho do mal, tendo uma família extremamente do bem, né? Então isso prova, de alguma forma, que não há descendência. Mas aonde está esta relação e o porquê desta relação? Por que os espíritos encarnam e formam uma família? Porque exatamente é nessas relações que nós expurgamos, é nessas relações que nós evoluímos, é nessas relações que nós pagamos nossos débitos, entende? É nessa relação que nós podemos ajudar um ao outro. Então, os pais não transmitem, né, virtudes morais, né, virtudes espirituais para os filhos, mas sendo do bem, ele transmite sim bons ensinamentos na vida de carne, na vida encarnada. E esses bons ensinamentos, obviamente que ele também é bem atrelado a toda a evolução desse espírito pelas várias encarnações que tenha passado e que tenha evoluído.
Então, quer dizer, uma paciência, um equilíbrio, um acolhimento dos pais, né, que já é uma característica daquele espírito que evoluiu, ele pode servir como exemplo. Ele não transmite para o filho esse sentimento, mas ele serve de exemplo para a educação daquele filho, né? Bem claro isso. Ou seja, a gente está sempre, nós estamos aqui para nos ajudar, nós estamos aqui para evoluir. O processo de evolução ocorre aqui, aonde estamos, com quem estamos. E nós falamos de tudo, nós falamos do universo, né, de uma forma geral, né, tudo o que tem daqui que nos faz crescer e evoluir. A nossa relação com os outros seres, a nossa relação com a natureza, a relação com os bichos, enfim, de uma forma bem geral, e a gente evolui através disso, né? Ou não, ou estaciona, né? Então a gente vê muita gente que não respeita a natureza, que destrata os animais, que destrata outros seres humanos. Não é que esse indivíduo está evoluindo, não existe retrocesso, mas ele está num estágio ainda, né, arcaico ou de não muita evolução, e ainda se manifesta dessa forma aqui, né? Então esse processo ainda vai acontecer com novas reencarnações e novas oportunidades, e Deus é bom por isso, né? Aí entra o Evangelho, né? A grande característica da reencarnação é a bondade de Deus, que nos dá milhares, milhões de oportunidades, né, de melhorar. Olha que coisa fantástica que é, né, esse dogma da reencarnação. Acredite ou não, né? Acreditando ou não, ela vai acontecer, né? E que custa ser bom, que custa melhorar, mesmo que ela não aconteça. Não faz mal a ninguém. Tá certo? Aula curta, hoje, 2 perguntinhas e deixamos para a próxima, né? 2 perguntas para a gente refletir, para a gente deixar bem claro, né, a nossa relação com os espíritos e a nossa função, né, o grande objetivo nosso em passar por aqui na carne. Que bacana, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.